Pessoal, vamos lá. Hoje eu vou falar do ICRI 11 para vocês, um fundo imobiliário de crédito ligado ao Banco Itaú, tá? Da Itaú Asset. É um fundo novo, o preço caiu bastante, tá ficando bem atrativo, né? Não quer dizer que não pode cair mais, mas vai ficando muito atrativo com essa queda. PVP 0,2, muito dividendo distribuído, tá? Nos últimos meses. Embora no investidor 10 mostre que ele distribuiu menos, mas porque ele é muito novo, tá? Nos últimos 12 meses ele não tem histórico. Liquidez diária muito boa dele também, tá? Conta com o respaldo do Itaú. Então é um fundo que a gente está acompanhando aqui, tá bom? O ICRI 11 saiu o relatório novo e eu vou comentar com vocês o relatório dele. É mais um que está sentindo esse momento difícil, tá? Que o Brasil passa aí nesse aumento da taxa de juros, com também um indicativo de que vai continuar aumentando, né? Esse que é o problema. O problema não é aumentar a taxa de juros, a Selic, tá? O problema é que falam que vai continuar aumentando. Isso que está assustando. E o mercado ele é muito emocional, né? As pessoas muito emocionais. Não pensem que os investidores, mesmo os profissionais, tá? Mesmo qualificados, qualificado é assim, na boa, não garante nada, tá? Investidor profissional, ainda assim, você tem que olhar, sempre olhe com desconfiança, faça o seu estudo, tá? Porque a minha experiência, eu não sou investidor qualificado e nem profissional, mas a minha experiência que eu tenho no mercado me diz, já me mostrou o quão o mercado é emotivo, tá? E exagera nas quedas, as pessoas compram no alto e vendem no baixo, tá? Então tomem cuidado. O ICRI também está sentindo essa queda de forma mais gradual, tá? Não está tendo uma queda assim abrupta, não teve. Então tem caído relativamente devagar, né? Um pouquinho cada dia. Quem tem o ICRI na carteira, tá? Sabe, eu tenho, tá? Já vou falar que eu tenho desde o começo e continuo comprando, tá bom? Eu gosto da Itaú Asset, eu gosto do ICRI e eu gosto desse daqui, ó, PVP 0,92, tá? É isso que me atrai bastante nele. E esse fato do dividend yield dele nos últimos 12 meses estarem baixos, justamente por ele não ter histórico, é mais um motivo para o PVP dele ficar baixo, tá? Que é o preço de mercado sobre o valor patrimonial dele, tá bom? Quem não sabe, preço de mercado sobre o valor patrimonial é como se fosse uma referência aí do quão caro ou barato ele tá justamente pelo fato dele ser um fundo de papel, como dizem, um fundo de crédito. Isso aqui ele é bem fidedigno, tá? Esse tipo de fundo é o que mais tem. Você pode confiar, né? Entre aspas, tá? Nunca cegamente, né? Mas é mais certeiro, assim. Tá abaixo de um, tá barato. Agora tem que avaliar os motivos, né? Você tem que tentar entender por trás ali quais os motivos envolvidos. Então, beleza, o PVP dele só cai 0,92, então tá em deságio, tá ficando bem interessante aí, né? Tá na minha visão, tá bom? O que eu digo aqui não é uma análise, tá? Eu não sou analista, então eu falo o que eu penso para mim, tá? E acabo compartilhando, tá bom? É como eu vejo o ICRI. 0,93 centavos, tá vendo? E ele tem uns fatores que eu quero mostrar para vocês aqui, umas características que tem um lado bom, um lado ruim. O lado bom é que mantém o preço baixo, né? Esse tipo de ação dele, tá? De bobeira e vai dando mais tempo de oportunidade de compra para quem quer, né? Tá? E o lado ruim é porque ele é bem lento, muito lento. Eu acho que é uma das gestoras mais devagar, tá? Realmente muito devagar, quase parando. Tá? A gente olha aqui, ó. Quer ver então? Tá. Então cresceu, tal. Ele não teve emissão recente ainda. O valor já começou grande, né? Valor patrimonial quase 400 milhões pelo fato acho, de ser ali ligado com o Banco Itaú. Uma hora que o mercado melhorar, ele deve fazer uma nova emissão. Tá vendo que ele só tem distribuição de dividendos de fevereiro para frente. Eu acompanho ele desde o começo aqui com vocês, tá? Vamos para o relatório, a gente não vai se alongar nesse vídeo, tá? Vamos direto aos pontos principais agora. Quem puder já deixar o like para não esquecer, tá? Ajuda muito o canal que está no começo. Então a carta de setembro que saiu, é sempre importante, né, ver essa carta, tá? Se você não tem costume de ver a carta, acompanhe o canal aqui, mesmo que você veja a carta do gestor, o relatório gerencial, também acompanhe, tá? Que eu tenho comentado aí bastante dessas cartas. Aí, tá aqui, beleza, saiu Itaú Asset.
O que acontece no caso dele? A gente vê aqui, ó, tá, que ele vai falar sobre a atual situação no mundo, bababá, o Brasil vai contrário ao mundo, tá aí com risco de aumento da Selic, toda aquela história que a gente já tá careca de ouvir, né, na imprensa e nos relatórios todos, tá? É um relatório bem enxutinho, né? Tá? Nesse mês realizamos aqui, já interessante para a gente. Aqui tem que parar para ler, tá? Nesse mês realizamos investimento de 20 milhões. Esse que é o problema dele, assim, ele estava com 27% de caixa há uns 3 relatórios seguidos. Tá? Parece que ele, pelo que eu entendi dos relatórios anteriores, ele estava tentando fazer uma originação aí de crédito. Não sei se vai ainda, mas não gasta e fica com quando você fica com muito dinheiro em caixa, aquilo não te rende bem, né? E aí acaba que você distribui menos dividendos do que deveria pelo carrego da carteira, tá? Um ponto aqui, olha só, voltar ali rapidão aqui, peraí. Aqui é o site da Itaú Asset, tá? Um ponto bem importante é sempre olhar no fundo qual que é o objetivo dele de retorno, tá? Qual que é o carrego da carteira almejado. Então a rentabilidade alvo dele é NTNB mais 1,5 a 2,5. O que significa? NTNB é as notas lá do Tesouro dos títulos nacionais, né? Então do IPCA+, por exemplo, que a gente tem lá agora o IPCA está mais 6,3, 6,4. Então, que seja, né? 6. Então, por exemplo, vai de 6, que é redondo, vamos supor, tá? Só para facilitar aqui a nossa continha. Então, o objetivo dele é pegar um IPCA mais de 7,5 até 8,5, entendeu? Tá? Então, essa é a rentabilidade alvo dele. Lembrando que, nesse caso, os dividendos são isentos de imposto de renda, né? Então, bem interessante. Aí, é um fundo muito bom porque ele não tem taxa de performance, tá? É um medium risk, portanto, na minha opinião, é um medium risk, tá? Mas ali do Itaú, tal, não é assim, um medium risk relativamente comportado, tá? Mas na minha opinião, é um medium risk. E aí acabou de investir 20 milhões, maravilha, tá? Tem que gastar o dinheiro em caixa. Muito importante isso. E foi justamente no CDI, tá vendo? É uma tendência agora, né? A gente vê os fundos que são focados no CDI estão sendo mais valorizados ou sentem menos essa queda, né? A gente vê bastante isso. E ele comprou aí um crédito, comprou entre aspas, né? Realizou esse investimento nesse CRI, tá? Que é CDI mais 2. Então, duration esperada de 2 anos, tal, e aqui ele vai falar, tá? Lá da construtora direcional. Então fala tudo sobre as garantias, né? Uma coisa bem importante nessa questão de garantia. Ele está sendo bem cuidadoso, pelo que eu estou reparando, tá bom? Realmente pisando em ovos aí nesses meses, até talvez até demais, até demais. E o mercado está batendo nele, mas batendo aos poucos, tá? Aquele que está apanhando devagar. Cada dia ele apanha um pouco, às vezes recupera, né? Recupera, não é um caso igual, sei lá, o Tegar que a gente tem visto aqui, realmente apanhando muito forte, né? Em pouco tempo, assim, sendo massacrado. E não é só o Tegar, tem outros, tá bom? Tem outros também sendo massacrados aí, realmente perdendo muito preço, né, de mercado, tá? Por conta de vários fatores, desconfiança, a gestora fazendo coisas erradas. E o ICRI não, o ICRI tá aí nessa morosidade, né? A gestora boa, muito boa, tá? Só que lenta, devagar, sendo cuidadosa por um lado, né? Tá? E o mercado vai batendo aos poucos, porque tá distribuindo um pouco de dividendo, tá? Tem questão de risco também. Vou mostrar para vocês o risco dele, tá? Já já. Então aqui, CRI, tá vendo? Ó, 78%, aí melhorou, tava com 27% em caixa, absurdo, né? Muito. E ainda tá alto, né? Tem que gastar isso daqui. Colocar para render, tá? Mas realmente é melhor. Às vezes é melhor você esperar 2, 3 meses, tá? Do que você entrar numa furada. Então não deixa de estar certo aí, embora o nosso lado aqui, né? Como cotista, a gente quer ver rendimento, então quer que aloque mais rápido. Então tá aí, IPCA indexador, olha só, a maioria dele é IPCA, tá? Mas ele vem aumentando, né? O CDI, vocês viram que ele investiu agora em CRI de CDI, e é uma tendência dos fundos que são mistos nesse sentido, tá? Tem fundos que só focam no IPCA, tem fundo que só tem CDI, tá? Na carteira CRI com indexador CDI, outros que o CRI com indexador IPCA. Esse aqui é misto,
nessa parte, tá? Ele é um fundo de papel, né, de crédito, mas misto nisso. Então tá aí, ó, o que eu falo para vocês é medium risk, tá? Tem às vezes high yield até na carteira, tem coisa mais comportada, nesse CDI mais 2 é mais comportado, tá? Mais seguro, só olhando o carrego de cara, tá? A gente já dá para ver, sem olhar mais fatores. Então, percentual do PL está desconcentrando aos poucos, né? Tá? É um fundo com bom futuro, tá? Ainda tem muito pela frente ainda, né? Tem essa turbulência toda para passar, mas vai passar, tá? E aí vai dando oportunidade para quem aproveitar. Não é dica de investimento, tá? Tem riscos. Todo fundo tem risco, tá bom? Vocês saibam que vocês estão na renda variável, né? Então, renda variável varia o preço do seu ativo ali e o risco, e há risco, tá? Então, olha só aqui, CDI, a média dele é CDI mais 2,5, IPCA bem altinho, né? Por isso que eu falo, ele vai render bem mais do que ele está rendendo atualmente, tá? Quando ele começar a pegar legal esse carrego da carteira, mais próximo ali do 100% alocado, ele vai render bem mais do que está rendendo agora, tá? E aqui a gente vê que 50% está IPCA e 24% está em crise de CDI. Então ele tem aumentado a posição no CDI. Olhando aqui para o risco foi justamente aqui, né? Tá? Só explicando para vocês a questão que realmente ele corre riscos maiores do que um high grade, então eu considero ele um medium risk, tá? Então é isso, assim, não tem muito a dizer, tá? Aqui ele vai explicar, vai falar sobre os ativos que estão na carteira dele e tal, né? O LTV muito bom aqui de alguns ativos, aqui ele vai falar, não vamos entrar nesse ponto aqui que foge, tá? E aqui, como eu disse, não tem taxa de performance, só tem 1% de administração, o que é muito bom, tá? Tem medium risk aí no mercado, nem é high yield e tem cobrado taxa de performance, o que é absurdo, tá? Mas tem, tá cheio inclusive. Então é isso, deixem um like aí, compartilhem, um abraço, valeu, vamos continuar acompanhando e de olho nessas quedas aí. Valeu!